Márcio, eu quero inicialmente começar aqui conversando com você. Você mencionou que é uma cristã de muita fé, né? E que já há 28 anos tem vivido essa fé cristã, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fé na sua vida e também nesse ponto de cuidar de pessoas, né? Cuidar de crianças, mulheres, um trabalho extremamente voluntário. Então, como você diria que a fé tem relação com tudo que você faz? Pastor Ricardo, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada a ajudar os outros. Não com a intensidade que eu faço hoje, né? E, mediante tudo que eu fazia, eu sentia um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher com nada. E foi quando eu me mudei daqui da minha cidade natal para São Paulo. E foi quando eu comecei a ter contato com as igrejas evangélicas. E como a gente costuma dizer, eu não fui para os caminhos do Senhor, ou conheci a Cristo, ou Cristo me conheceu, por amor, assim, aquela coisa bonitinha. Eu fui para os caminhos do Senhor pela dor. Onde também, lá no início da minha fé, eu estava praticamente desenganada lá em São Paulo. Tá? E foi quando eu recebi um dia, em um culto, uma Bíblia. E quando eu abri aquela Bíblia, estava lá na passagem da mulher do fluxo de sangue. E eu vivia muito, o meu esposo, ele vivia andando comigo para todos os hospitais em São Paulo. E eu gritava, eu sentia dores assim, no rosto, no ouvido, os dentes amoleceram, né? E foi quando veio também os primeiros diagnósticos de uma esofagite erosiva. Eu cheguei a perder a fala um dia na casa de um tio meu, uma hérnia entre o esôfago e o estômago. Então foi todo esse processo e eu emagrecendo, ficando só o palito, Olívia Palito, como diz, né? E eu disse, eu quero esse Jesus que os cristãos, esses crentes falam, eu quero para mim, porque eu preciso. E naquele momento, o meu esposo até fez um questionamento comigo, porque eu peguei toda a medicação que eu tinha em cima da mesa e eu desbulhei tudo, coloquei no vaso sanitário de descarga. E eu disse que eu não tomava mais nenhum. Ele disse que eu estava doida, né? Tinha enlouquecido de vez. Mas, enfim, naquele momento, eu acreditei na palavra, mas eu também fiz a minha ação, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a viver uma vida diferente. Comecei a praticar essa palavra tão pequenininha, chamada fé, e Deus foi agindo na minha vida, né? Então, eu fui curada. Então, a partir do momento que Deus me curou, que os exames já deram o contrário, né, aos diagnósticos anteriores, então eu comecei a pregar para as pessoas de que esse Jesus que se fala na Bíblia, né, ele é real. E ele tinha me curado, porque os meus médicos diziam a toda a situação. Quando ia tratar a esofagite, então prejudicava a hérnia que eu tinha entre o esôfago e o estômago. E quando tratava um, prejudicava o outro. Então, tinha 11 pedras na vesícula também. Eu passei muito tempo, meu esposo, batendo batatinha no liquidificador e um arroz feito só na água também batido para que eu pudesse me alimentar. Então, todo esse processo começou daí. Então, foi quando eu comecei realmente a entender a palavra de Deus, o poder de Deus e para que Ele nos quer nessa terra. Muito bem. E a partir daí, então, tudo começou a mudar e ser diferente. Sim, a mudar e ser diferente. Uma nova história, Sim. perspectiva de dias Sim, melhores. sim. Muito bem.